E aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a CSN Mineração e trazer a situação atual da empresa depois da divulgação dos últimos resultados e também comentar um pouco sobre a situação atual da ação da companhia. Mas antes, caso você seja novo por aqui, eu aproveito para deixar o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest e acompanhar a carteira de investimentos do canal que eu faço aberta aqui no YouTube para que juntos a gente possa interagir e alcançar a nossa tão sonhada liberdade financeira. Inclusive, vou deixar um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz aqui na carteira, que foi referente ao mês de novembro. Foi o último vídeo que eu lancei aqui no canal. E, caso você tenha interesse também, todos os vídeos estão gravados aqui no YouTube. Bom, sem mais enrolação, primeiramente a gente já tem aqui a cotação atual dessa ação da CSN Mineração. Nesse momento está sendo negociada por mais ou menos R$ 6,93. Essa ação já esteve aí num preço mais interessante, abaixo de R$ 4,00. Inclusive a gente comentou bastante sobre esse patamar de preço. Tem vídeo aqui no YouTube que a gente comentou sobre isso. Depois a ação ficou lateralizada um tempo, teve uma queda, tocou novamente os R$ 4,00 e depois desse último resultado a ação realmente decolou, pois na visão do mercado o resultado realmente foi muito bom. E se a gente vê realmente o que a empresa está apresentando, o lucro está crescendo, a receita está crescendo, o operacional está indo muito bem, o resultado financeiro está muito equilibrado, diferente de outras empresas desse mesmo setor. Vou comentar um pouco mais à frente. E também a CSN Mineração nesse momento está com um dividend yield de mais ou menos 10,3%, o que por si só já é um retorno muito interessante sobre um investimento. Agora, dando uma pincelada nesses resultados do terceiro trimestre de 2023, se a gente comparar com o terceiro tri de 2022, na DRE a gente já percebe uma evolução muito grande da receita líquida da CSN Mineração, principalmente vinda aí do mercado externo, que é o grande alvo da empresa atualmente. A receita líquida fechou em mais ou menos 4,8 bi e com isso o lucro bruto fechou em mais ou menos 2,3 bi, uma evolução muito grande em relação ao mesmo período do ano passado. O lucro operacional antes do resultado financeiro fechou em mais ou menos 1,7 bi e um ponto também muito interessante é que o resultado financeiro fechou positivo. Em um momento em que a Selic está alta, normalmente os empréstimos estão um pouco caros, mas a CSN Mineração está se saindo bem e está dando aí um resultado financeiro positivo, diferente de muitas outras empresas da nossa bolsa, que atualmente o resultado financeiro está complicando a DRE das empresas. E com isso, na última linha da DRE, a gente tem o lucro líquido, que é de quase 1,2 bi, mais do que o dobro do que a empresa apresentou no terceiro trimestre de 2022. Foi uma evolução muito grande aí nos resultados, diferente de outras empresas do mesmo setor, diferente de outras empresas, inclusive de outros setores, que no geral deram uma apanhada aí nesse terceiro trimestre de 2023. Olhando como está o operacional da companhia, a produção cresceu cerca de 4% em relação ao trimestre passado e cerca de 20% em relação ao terceiro trimestre de 2022. Porém, os estoques de minério de ferro diminuíram bastante, cerca de 3% e 13%, principalmente por conta das boas vendas e do desempenho operacional do comercial da companhia também se saiu muito bem nesse período. Isso tudo foi muito positivo e impactou justamente nesse grande aumento da receita. E falando aí das vendas, o volume de vendas cresceu cerca de 28% em relação ao terceiro trimestre de 2022 e cerca de 3% em relação ao segundo trimestre de 2023. Notem realmente que o mercado externo é o grande alvo da companhia e o responsável pela maior parte da receita e das vendas da CSN Mineração. E a receita líquida unitária também segue crescendo, isso aí é um fator muito positivo. O preço das commodities, do minério de ferro está subindo aí nos últimos dias. Isso tudo deve impactar positivamente também o resultado do quarto trimestre de 2023 e isso também é muito positivo para as mineradoras do nosso Brasil, tal como a CSN Mineração, que muitos já estão chamando aí de uma nova Vale, uma pequena Vale, e pelo que a CSN Mineração vem demonstrando, realmente parece que temos aí uma pequena Vale aí na nossa bolsa que está sendo negociada aí por um preço bem acessível. Sobre o EBITDA da companhia, olhando a DRE já dá para ter uma noção que o EBITDA cresceu e realmente apresentou um valor muito interessante, foi de mais ou menos 1 bilhão e 100 milhões de reais do segundo trimestre de 23 para 1,9, quase 2 bilhões no terceiro trimestre de 2023. Teve muitos impactos, principalmente o aumento das receitas e das vendas. Também teve a questão do frete marítimo que diminuiu um pouco.
o aumento aí no preço das commodities, isso tudo ajudou bastante esse terceiro trimestre de 23 e deve ajudar também o quarto trimestre. O fluxo de caixa da companhia também é muito bom. Se a gente pegar aqui, o fluxo de caixa livre fechou em quase 800 milhões de reais e comparando aí com o EBITDA, as grandes saídas do caixa realmente a principal aqui foi o CAPEX e os pagamentos dos impostos. No geral, a empresa está utilizando a maior parte do seu caixa realmente para expandir e aumentar as suas atividades operacionais através dos seus investimentos. Não teve aí também uma distribuição de dividendo nesse terceiro trimestre, mas futuramente a CSN Mineração já deve fazer um novo anúncio. E falando um pouco da situação financeira da companhia, já estava muito boa, agora ficou ainda melhor após esse terceiro trimestre. A gente está com uma dívida líquida sobre o EBITDA negativa, ou seja, a empresa tem mais caixa do que dívida, basicamente, que nesse momento a dívida líquida sobre o EBITDA está em menos 0,25. O montante do caixa aí é de cerca de 10,6 bi, que é a liquidez aqui da companhia, e é mais do que suficiente para pagar esses empréstimos que, no geral, a grande maior parte é lá para o longo prazo, conforme esse cronograma de amortização disponibilizado pela empresa. A saúde financeira aí da CSN Mineração realmente é excelente, não tem muito o que falar, e esse caixa também pode se tornar novos dividendos aos acionistas, tudo pode acontecer, por isso é bom ficar atento e acompanhar a situação atual da empresa. E falando um pouco aí dos dividendos, é uma companhia que fez o IPO em 2021, a gente não tem tantos dados assim, mas nesses últimos 3 anos a CSN Mineração realmente pagou bons dividendos aos seus acionistas e está com um payout médio de mais ou menos 90%, ou seja, cerca de 90% do lucro da empresa é distribuído de dividendos aos acionistas e com isso a CSN Mineração nesse momento está sim no radar dos investidores que gostam de receber a notificação de dividendos caindo na conta, principalmente porque nos últimos anos a empresa realmente pagou uma paulada de dividendos aos acionistas. E por fim a gente tem aqui os indicadores atuais dessa ação da CSN Mineração, está com um dividend yield aí de mais de 10%, por si só já é um grande retorno sobre um investimento. O preço sobre o lucro está em 12,34, ou seja, em mais ou menos 12 anos, a CSN Mineração gera de lucro líquido a sua cotação atual, se a gente considerar o preço da ação e o lucro por ação atualmente, mas a expectativa é que esse número diminua após o quarto trimestre, até porque o resultado deve ser mais ou menos em linha o que foi apresentado no terceiro trimestre de 23. O endividamento está mais do que bem controlado, não tem muito o que falar, a margem melhorou um pouco, está em quase 18% e o ROI está em quase 27%. No geral, a empresa está apresentando indicadores excelentes e também vem conseguindo apresentar um bom crescimento nos seus resultados. Justamente por isso, o preço da ação subiu bastante porque está apresentando resultados acima da expectativa e o mercado não esperava que fosse tão bom assim, principalmente se a gente comparar com os resultados das outras empresas desse mesmo setor. Justamente por isso o preço da ação decolou, não ficou muito tempo aí abaixo dos R$4. Quem comprou realmente ficou muito feliz porque a empresa já está dando bons resultados. Bom pessoal, espero sinceramente que todos tenham gostado desse vídeo. Foi um pequeno vídeo que eu fiz aqui sobre a CSN Mineração. Caso você tenha gostado, eu peço que você deixe o seu gostei, pois vai ajudar ao vídeo chegar a investidores que possam ter interesse nesse tipo de conteúdo. Deixo também novamente o convite para você se inscrever aqui no canal Guilherme Viagem e acompanhar essa carteira de investimentos que eu faço aberta aqui no YouTube. Um forte abraço e até o próximo vídeo.